De um lado nós temos Superman, o maior herói de todos os tempos. Do outro lado nós temos Barry Allen, o velocista mais rápido do mundo. Quem será que ganha numa batalha? Num confronto direto, com a intenção de derrotar? Né? Para não falar a palavra que o YouTube pode ver problema, né? Mas todo mundo já sabe. Quem será que ganharia? Quem será que ganharia? Numa luta direta, sem mimimi, sem conversa, nem nada do tipo. Vamos começar a analisar? De um lado nós temos Superman, com uma força e uma resistência incalculável. Dependendo de onde ele estiver, ele pode ser mais forte ou mais resistência. Tudo depende da luz solar. Pois o Superman é como se fosse uma bateria viva. Ele absorve a luz solar e isso alimenta os poderes dele. Quanto mais próximo do Sol ele estiver, mais forte ele fica. Sem luz solar, sem Superman. Esse é um dos grandes defeitos e fraquezas do Superman, a luz solar. Pois sem luz solar, não existe Superman. Sem a luz solar, o Superman é nerfado, o Superman perde os poderes. Ele não é rápido, ele não é forte, ele é apenas um humano comum. Então, anota, isso vai ser um ponto importante para a luta. Dependência à luz solar. Outra fraqueza dele, muitos podem achar que não é fraqueza, mas por conta da sua super audição, estrondos muito altos tendem a incomodar ele. Ruídos agudos e coisas do tipo, como o grito da Canário Negro, entre outras coisas. E anotem, isso pode ser um fator importantíssimo nessa luta. Além disso, pelo Superman ter uma velocidade muito alta, podendo passar a velocidade da luz, ele usa bastante a velocidade dele em luta. Por isso, ele é pouco afetado pela manipulação do tempo. E anotem, isso também é importante, pois é um buff para o Superman. Graças à luz solar, o Superman consegue se curar. E a cura dele não é qualquer bosta não, tá? Ele se curou de um corte na garganta que a Mulher Maravilha fez nele. Ou seja, bem apelão. Como um feito grande de força e um feito grande de resistência, eu trouxe o mesmo feito, que é ter carregado o peso da Terra nas suas costas durante 6 dias seguidos. Isso é tanto um feito de resistência quanto um feito de força, pois nem todo mundo que tem força aguentaria, nem todo mundo que é super resistente também conseguiria aguentar esse peso. Além disso, o Superman tem um arsenal incrível, com super audição, visão de calor, visão raio-x, visão microscópica, ele consegue voar, ele consegue correr acima da velocidade da luz, força incalculável, super resistência, sopro de gelo, sopro de vento, e eu acho que para por aí. Então, convenhamos, o Superman é sim um dos grandes heróis da DC. Não tem como você falar em DC Comics e não pensar em Superman. Não tem como você falar de super-herói e não passar o Superman na sua cabeça. Mas será que ele vence essa luta? Será que contra o Barry Allen haveria chances dele ganhar? Vamos agora analisar o Barry Allen. O poder do Barry é simples: velocidade. O Superman é descrito como o motor da força de aceleração. Ou seja, ele corre o quão rápido ele quiser correr, pois ele é uma extensão viva da força de aceleração. É claro, tem versões e versões. Tem versões que ele perde velocidade, assim como tem versões que o Superman perde os poderes. Então não seria justo a gente desconsiderar o Barry da forma dele, que é a forma da extensão viva da força de aceleração. Ele é o motor da força de aceleração. Sem Barry Allen, sem força de aceleração da forma que a gente conhece, a forma dos velocistas. Graças à força de aceleração, Barry é capaz de criar fendas do espaço-tempo, fendas dimensionais, que ele pode usar para o passado, para o futuro, ir para outras dimensões, outras terras, entre outras coisas que ele pode fazer com essas fendas. E anotem, essa vai ser uma habilidade muito importante nessa luta, tá? Pode anotar, ó, aqui, ó. Barry também tem um fator de cura muito bom. Ele já curou a perna dele quebrada enquanto corria. Então, a cura do Barry também não é grandes bostas. É uma cura muito boa. Graças ao seu raio, os raios que o Barry lança, né, ele pode usar algumas variedades de habilidades, como ele jogar raio e correr em cima do raio. Isso já foi mostrado até na própria série. Ele correndo em cima do raio, correndo, que para muitos pode ser considerado um voar, pois quem não consegue acompanhar só vai ver o Flash correndo no ar. Além disso, tacando os raios, ele pode gerar uma luz. Como assim? Não sei se vocês já viram um raio caindo, mas ele gera luz.
E com esses raios que o Barry lança, ele pode gerar luz. Aqui está uma demonstração de um pouco disso que eu estou falando. E além disso, como eu falei mais cedo, uma das fraquezas do Superman, mas não vou considerar fraqueza, meu Deus, ele perderia uma luta por conta disso, é a super audição dele. Que barulhos muito altos podem incomodar, ruído agudo, essas coisas. E um raio faz bastante barulho. Mas não vou considerar isso como um fator chave. Antes que falem, mas o Barry ele não aguentaria nenhum soco comum do Superman. É mentira. Aqui tá o Barry e o Clark trocando socos normais. Então, não tem aquilo, nossa, ele não aguenta. Aguenta sim, tanto que o Superman mesmo foi jogado pra longe, contra uma parede com um soco do Barry. Isso porque nenhum dos dois, tá? Eu não vou falar que ele aguentaria um soco sério do Superman, porque nenhum dos dois estava lutando sério pra matar mesmo. Então, claro, um soco sério do Superman com toda a força, Barry realmente não aguentaria. Além disso, o Barry tem outra habilidade que é muito braba, que é a velocidade da mente. O Barry tem um pensamento tão rápido, que no mesmo instante que ele pegou o anel do Lanterna Verde, bum, ele aprendeu a utilizar. No mesmo momento, pegou o anel, aprendeu a utilizar. O Barry é tão brabo que antes dele atacar um oponente, ele já analisou na mente dele todas as possibilidades do que um oponente pode fazer para atacar o Barry. Ou seja, ele vai te dar um soco, ele já analisou todas as chances de você desviar, para onde você pode desviar, o que você vai fazer depois de desviar. Ou seja, dentro da mente dele, ele já analisou diversos cenários da luta. Ou seja, é muito difícil pegar o Barry de surpresa. E por o Barry ter uma velocidade, né, acima da do Superman, bem acima, é bem verdade que, por conta do pensamento dele, seria quase impossível, se o Barry estivesse prestando muita atenção na luta, o Superman acertar um soco nele. Pois ele já prevendo os ataques do Superman na mente dele, ele desviaria. E mesmo se ele não prevesse, vendo o soco, o Barry tem capacidade e velocidade suficiente para conseguir desviar. E agora, talvez a minha habilidade favorita do Barry, que são duas variantes da mesma habilidade, que são os clones. Uma das habilidades do clone dele é ele simplesmente criar uma miragem dele mesmo. Ele vibra, separa e cria uma miragem dele mesmo. Que a miragem não ataca, é só para confundir o inimigo. E isso vai ser bem importante nessa luta, então anotem. E tem a segunda variante dessa mesma habilidade, que são os resquícios do tempo. Que é um Barry que consegue atacar, é um Barry que pode morrer, é um Barry que é o mesmo Barry. Só que de um segundo antes no passado, um segundo depois, ele pega um Barry resquício do tempo para ajudar ele na luta. E não tem limite, ele pode pegar 1, 2, 3, quantos ele quiser. Além disso, eu vou falar um pouco agora de física simples. Quanto mais velocidade algo alcançar, mais forte vai ser o impacto e mais forte vai ser o soco. Ou seja, se o Barry correr em uma velocidade, quanto mais rápido o Barry correr, mais forte vai ser o soco dele. Por isso que tem uma habilidade que se chama soco de massa infinita, que é um soco praticamente de força infinita, tá bom? Só para complementar isso aqui para vocês. Agora vamos pra batalha, que eu creio que é por isso que todo mundo veio aqui, assistir essa batalha e quem ganha. Eu já digo logo, não tem chance pro Superman. O Flash amassa. A massa do Clark não conseguia acertar um soco no Flash. Como eu já falei, a velocidade da mente do Barry é muito alta. Ou seja, ele já analisa todas as possibilidades. Claro, pode ter vezes que ele pode ser pego de surpresa. Muito difícil, mas pode ter. Então, acertar um soco no Barry já seria muito difícil. O Barry não iria deixar. Tudo bem, começou daí. Mas me diz, seja sincero, o que o Superman vai fazer se o Barry simplesmente criar vários resquícios do tempo? Vamos supor que vamos começar a base. Mais um clone. Um clonezinho que consegue atacar 2 flashes iguais. Como que o Superman vai conseguir atacar? Os dois correndo numa velocidade gigantesca e acertando um soco nele de massa infinita. Um podendo ficar ali distraindo enquanto o outro vem pelas costas com um soco de massa infinita. Ele não vai virar as costas para um Flash. Mas é para defender do outro. Ele não vai virar as costas. Se ele virar as costas, ele sabe que ele pode simplesmente levar legal. E lembra que eu falei que uma das fraquezas do Superman era ele ser dependente de luz solar? E se eles simplesmente criarem uma fenda dimensional levando para um planeta onde não tem a luz amarela do Sol, ou até para um lugar lá da força de aceleração
e simplesmente jogar o Superman lá, criar um portal e com a velocidade empurrar ele lá. Porque a gente já viu que um soco normal do Flash tá com o Superman longe. Imagina um soco bem mais forte do Flash. Então, não tem como ele vencer. Não tem como o Superman vencer. E pra não ficar só nesse, mas criou 2 clones, você não falou que o Superman pode voar. Ele pode voar, mas a intenção aqui é os dois quererem brigar pra, né, acabar a luta, a gente já sabe, né, né, não vou falar pro YouTube não barrar. Então, o Superman não pode só fugir da mesma forma que eu não vou fazer o Flash só fugir. Os dois vão ficar ali batendo. Mas e se ele voar pro sol? O Flash não vai e não vai ter luta, então não vou considerar isso. E também o Flash não deixaria. Sendo 2 Flashes, era só ele tacar um raio, como eu falei, caminhar, dar um soco nele, fazer ele cair. E não deixar ele subir. A velocidade do Flash é bem maior, ele conseguiria alcançar o Superman antes mesmo dele conseguir pegar uma distância tão grande voando. Então vamos supor, o Flash, com a velocidade dele que o Superman não consegue alcançar, pode até conseguir ver, mas não consegue alcançar, nem desviar, nem nada do tipo. Simplesmente vibre a mão, enfim, no coração do Superman e acabou. Acabou o Superman. Sem coração, como que ele vai lutar? Ou na cabeça. Mas o Superman pode virar e dar um soco no Flash. E se ele vibrar? E desviar desse soco? Porque, como eu falei, a velocidade da mente do Superman, do Flash, ele vai ver o soco vindo, é só ele vibrar. Não tem como o Superman acertar nenhum soco no Flash. Flash, com a velocidade da mente dele, lutando 100%, prestando atenção na luta, sem mimimi, sem conversa. Veio o soco, ele vibra. Veio o soco, ele desvia. Isso se ele não... Vamos numa hipótese que o Superman consiga superar a velocidade da mente do Flash e todas as possibilidades que o Flash já analisou e consiga tentar acertar um soco. Vibra. E agora vamos falar se o Flash levar ele para uma fenda do tempo, um lugar onde não tem a luz amarela. Ou se ele simplesmente criar ali 10 resquícios do tempo, 10 flashes diferentes. Me diz como que o Superman vai conseguir tancar. Não tem como. Não tem como. Vamos contar como se fosse 3 resquícios do tempo. 3 clones que conseguem atacar. Um fica atacando o raio no Superman, que vai atrapalhar, não vai, nossa, o Superman perdeu por conta disso. Não. Mas vai atrapalhar tanto a audição do Superman, vai impedir ele de escutar o Flash chegando, e pode atrapalhar um pouco da visão também, a luz. Então isso seria só mais um... Vamos supor que o Clint dos Vingadores, o Gavião Arqueiro, que é aquele cara só chato, só pra atrapalhar, seria um dos resquícios. Enquanto o outro vem com um soco de massa infinita, numa velocidade muito acima da luz, enquanto o outro está criando uma fenda dimensional atrás do Superman, tudo isso numa questão de menos de 1 atossegundo. Ou 1 atossegundo, menos de 1 segundo, numa velocidade que o Superman não consiga alcançar. E simplesmente ele não tá conseguindo enxergar direito, não tá conseguindo escutar direito, tá vendo um soco de massa infinita, ao mesmo tempo que tá criando um portal atrás. Ele conseguiu derrotar um. Cria aí mais 6 resquícios do tempo. O Barry pode ficar criando resquício do tempo a rodo. Como que o Superman vai aguentar? É o que eu falo. Comenta aqui embaixo o que você achou. Me segue lá no Instagram. Tô fazendo conteúdo direto. Comenta aqui ideia de próximo vídeo. Galera, e é isso. Não precisei me aprofundar tanto aqui, porque a base já mostra que, né, não tem como. Tá ligado? Então é isso, galera. Valeu, falou e fui.